Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: parto humanizado, debates acalorados e placar apertado marcam manutenção do veto do governo a projeto parlamentar. Prorrogados 3.000 contratos temporários de servidores da saúde. Deputados aprovam regras para bares e casas noturnas adotarem medidas de auxílio às vítimas de violência. Os debates e votações dominaram os trabalhos em plenário. Os deputados aprovaram 392 indicações e deram entrada em 5 novos projetos de lei. Os debates para a derrubada de veto governamental foram bastante acirrados. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes. Luciana, a semana começou bem movimentada na Assembleia Legislativa. Na tarde desta segunda-feira tivemos 2 sessões, uma ordinária e uma extraordinária. 5 projetos de lei começaram a tramitar. Os deputados Carlos Von e Janete de Sá defendem matéria que trata da obrigatoriedade de prestar socorro a animais atropelados. Essa prática já existe para com os seres humanos. E nós constantemente vemos um animal na beira da estrada, atropelado ou tentando se esconder com muita dor. E a pessoa, por ser um animal irracional, ela acaba atropelando. Muitas pessoas não fazem isso por querer, porque o animal, como ele é irracional, ele não tem muita consciência de atravessar uma via e acaba ele atropelando o veículo, ou a moto, ou a bicicleta. Só que o ser humano, ali ele tem que dar a sua demonstração de que ele é um ser racional e buscar dar uma ajuda àquele animal que está em sofrimento, que está em dor, e que se não tiver o auxílio dele, ou atendendo aquela ocorrência, ou até mesmo pedindo socorro se ele não puder atender, muitas vezes está indo para o trabalho, muitas vezes ele não pode dar aquele socorro imediato, mas ele tem como ligar para o 181, ele tem como ligar para os órgãos que vão estar, tanto municipais como do estado, que vão estar atuando no sentido de levar aquele socorro para o animal, pelo menos informar a guarda municipal e tantos outros veículos que possui o município de que aquele animal for atropelado. Não fazendo isso, vai implicar em penas, em penalidades que o nosso projeto prevê. O plenário manteve 6 vetos do governo. O vício de iniciativa, quando o parlamento não tem poder para legislar sobre o assunto, foi a justificativa do executivo para a maioria dos vetos. É o caso, por exemplo, do projeto do Dr. Hércules, que assegura o direito ao parto humanizado nos hospitais públicos. O veto foi mantido depois de muito debate, com o placar vencedor por apenas um voto, 13 sim e 12 não. O município de São Roque de Canaã foi declarado hoje como capital da cerâmica vermelha, iniciativa do deputado Renzo Vasconcelos. Já da deputada Raquel Lessa, foi aprovado o projeto que estabelece regras para que bares e casas noturnas adotem medidas de auxílio à mulher vítima de violência. Quando a mulher estiver saindo, aos bares, restaurantes, eventos, ela possa ter proteção, porque às vezes a mulher sai, até mesmo com o agressor. A gente sabe que a gente tem mulheres que tem que viver com o agressor, e às vezes ela sai ou encontra um namorado ou encontra alguém que ela possa sentir desprotegida, ameaçada, insegura, que essas casas noturnas, que os restaurantes e bares possam ter uma segurança, dar uma segurança para a mulher, ou seja mesmo segurança do estabelecimento, ou que chame a polícia, mas que deixe a mulher protegida e livre do perigo e livre dos agressores. Do Dr. Hércules foi aprovado o projeto que dispõe sobre regras, requisitos e critérios para a doação de sangue. O meu projeto de lei, que foi aprovado há dias, que eu tenho o agradecimento aos meus pares, ele fala com relação à discriminação de alguns bancos de sangue se recusarem a receber a doação de sangue de algumas pessoas que se declaram homossexual. Isso não é realmente ilegal, inconstitucional, isso não pode acontecer, essa negativa é crime, então nós estamos colocando isso na lei realmente para que essa lei seja obedecida, porque é preciso que a gente continue doar sangue, é preciso incentivar os doadores
E não tem sangue melhor ou pior, todo sangue será examinado. Se tiver alguma doença naquele sangue, ele jamais será aplicado. Em sessão extraordinária, o plenário aprovou o projeto do Executivo, que autoriza a prorrogação de cerca de 3 mil contratos de designação temporária de servidores da saúde. Voltamos ao estúdio. É com você, Luciana. Obrigada, Patrícia. Sabe aqueles valores altos que vêm nas comandas ou cartão de consumo e que devem ser pagos em caso de perda? Veja como a Comissão de Finanças analisou o projeto de lei que pedia a retirada dessa exigência. O pagamento de faturas de serviços públicos como água e luz poderá ser efetuado por meio de cartão de débito, desde que o serviço ainda não tenha sido suspenso pela concessionária. A medida consta no projeto de iniciativa de Marcos Garcia e foi aprovada pela Comissão de Finanças. Para o relator da matéria, deputado Emílio Mameri, a proposta favorece o consumidor. A propositura é oportuna, relevante e conveniente, visto que amplia as possibilidades de pagamento ao consumidor de serviços que menciona. Fica claro que é de importante impacto social, vez que enaltece o direito do consumidor de ter acesso aos serviços públicos essenciais de fornecimento de água e energia elétrica de maneira mais facilitada e consonante com os avanços tecnológicos pertinentes aos diferentes meios de pagamento utilizados pela população na atualidade. Outra medida aprovada pelo colegiado, também relacionada aos direitos do consumidor, é de iniciativa do deputado Gandini. O projeto proíbe estabelecimentos comerciais de informarem ao consumidor sobre a responsabilidade e possíveis penalidades em caso de perda de comandas e cartões de consumo. Também de iniciativa de Gandini, foi analisado e julgado inconstitucional o projeto que permite o parcelamento de faturas de água antes do vencimento. Maioria dos debates promovidos pela Casa sobre Segurança Pública aponta defasagem no efetivo policial. Medidas para diminuir os índices de criminalidade em bairros da capital foram debatidas na Comissão de Segurança. Para o presidente da Associação Comunitária de Bento Ferreira, Carlos Zaganelli, o contingente policial disponibilizado para a Regional 3 de Vitória, composta por 14 bairros, é insuficiente para atender a área. O tempo de resposta está ficando mais demorado, o patrulhamento está ficando mais escasso e a gente precisa efetivamente de uma solução para esse planejamento do policiamento, né? Bento Ferreira é um bairro pequeno, então não justifica não ter uma viatura à disposição. Diariamente nós estamos tendo relatos aí de pessoas sendo assaltadas, assaltos à mão armados, bandidos sofisticando cada vez mais. Tivemos até recentemente um arrastão no bairro, coisa que a gente não estava acostumado. Por ser um bairro de classe média, acaba que as pessoas têm carro, as pessoas andam nas ruas e com isso a criminalidade se aproveita dessa situação para poder atacar. O presidente do colegiado, Luiz Durão, destacou a necessidade de aumentar o efetivo das polícias civil e militar. O parlamentar sugeriu ao governador do estado que encaminhe ao legislativo um projeto de lei para reposição anual de 25% dos cargos vagos nos quadros da segurança pública a partir de 2022. Todo ano vai repor a defasagem 25%, mais o efetivo de vagâncias que ficou no ano passado. Só assim nós vamos completar o efetivo e fazer um projeto de lei, tornando um projeto de lei para que outros governadores que virão não desfasar o efetivo policial. Quem paga caro é a população. Diariamente em todo o país são registradas 250 notificações de violência. As vítimas, crianças e adolescentes brasileiros com até 19 anos de idade. Os dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria. O Espírito Santo colabora com essa triste realidade e destacou 30 de agosto como o dia para lembrar que não podemos nos calar diante da violência, que devemos lutar para garantir a dignidade da criança e do adolescente. A morte de um bebê de 9 meses chocou moradores do Espírito Santo. O pai foi acusado de espancar o filho até a morte.
O crime aconteceu há pouco mais de 10 dias em Água Doce do Norte. Casos como esse e o do menino Henry, de 4 anos, morto pelo padrasto no Rio de Janeiro, mostram uma realidade chocante no país. Quase 250 casos de tortura, violência física ou psicológica contra crianças e adolescentes são notificados todos os dias no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Dados da Unicef apontam que 28 crianças morrem no país a cada dia, vítimas de algum tipo de violência. São muitos os fatores que contribuem para essa violência. Esse ano, de janeiro a julho, nós tivemos 61 homicídios aqui no estado do Espírito Santo, envolvendo criança e adolescente. É óbvio que morreram mais adolescentes, né? E o volume de ocorrência também com relação à violência nos 2 últimos anos, ele chegou a quase 4.000 ocorrências só aqui na Grande Vitória. Mas os fatores principais são a desestrutura familiar, famílias desestruturadas, seus filhos também são desestruturados. Nós temos também um outro fator que é o tráfico de entorpecentes. O tráfico, ele tem cooptado os nossos jovens, as nossas crianças que se envolvem plenamente nessa atividade. Trata-se de uma mão de obra barata e que também é facilmente descartado pelos traficantes. As delegacias também estão muito desestruturadas, os conselhos tutelares não contam com psicólogos, não contam em muitos casos com assistentes sociais, não tem nenhum recurso, então precisa de políticas públicas voltadas às nossas crianças e adolescentes para que a gente possa ter um futuro melhor para os nossos jovens. A psicóloga e educadora parental Nanda Perim afirma que muitos pais ainda confundem educação com violência. Existe, na história da infância, existe uma visão, em que essa criança ela é como se ela tivesse uma índole ruim, como se a criança ela precisasse de ser punida para aprender, como se a criança fosse um ser naturalmente ruim, que precisa ser podado, que precisa ser segurado, senão ele cresce demais, ele se torna um tirano. Se não apanhar em casa, vai apanhar na rua. Então, essa visão que a gente tem culturalmente da infância faz com que as crianças sejam vítimas de muitas violências, porque tem essa visão de que como se a violência ela educasse, como se a violência podasse essa criança e ela fosse melhor para a criança no longo prazo. Além da violência física, também são considerados violência a negligência nos cuidados básicos com a criança, o abandono, a violência psicológica ou emocional, essa mais difícil de ser identificada, e ainda a violência sexual. Hoje a gente tem um problema muito maior de violências na pandemia, porque infelizmente as escolas e creches, elas são um lugar de proteção. Elas são também um lugar que grande parte das crianças no Brasil fazem as suas refeições. E estar sem escola para a maior parte das crianças foi um perigo, porque elas estavam sofrendo violências e não tinham a proteção da escola, e foi também a ausência da alimentação, que é uma outra violência, que é a violência social que acontece com tantas crianças aqui no Brasil, que teoricamente teriam os seus direitos garantidos pelo Estatuto, que acabou de completar o aniversário aí, e que infelizmente não é garantido para grande parte das crianças no Brasil. No dia 30 de agosto é celebrado no Espírito Santo o Dia Estadual do Não à Violência contra a Criança. Não silencie. Diante da constatação de violência, denuncie imediatamente. Comunique ao Conselho Tutelar de sua cidade ou ligue para o Disque 100. É garantido anonimato a quem denuncia uma situação de maus tratos. O panorama de hoje chega ao fim com imagens da Casa da Música, Palácio da Cultura Sônia Cabral. O prédio é de 1606 e abrigava a antiga igreja de Nossa Senhora da Misericórdia. Em 1912 foi remodelado pelo arquiteto autodidata André Carlone para ser a sede da Assembleia Legislativa. O prédio atual conta com um teatro, salas para oficinas, ensaios, encontros e pequenas apresentações.
O nome do espaço homenageia a pianista Sônia Cabral, que dirigiu a Faculdade de Música do Espírito Santo e fundou a Orquestra Filarmônica do Estado, hoje sinfônica. A Casa da Música pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Fica na Praça João Clímaco, no centro de Vitória. Muito obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia, mais perto de você.